Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Mãe. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Bom galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2021, primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 130, né? Que é uma questão de biologia, questão 130. Ela descreve o seguinte, olha só. A sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presentes em um gene de um fungo constituída de 7 códons está escrita a seguir: AUG, UU, né? 3 GUU, 4 CAA, 5 UGU, 6 AUG e 7 UAG. Beleza, aí ela descreve o seguinte, ó, pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes. Sabe-se que os códons UAG e UAA são terminais, ou seja, indicam interrupção da tradução. Aí, beleza, a pergunta descreve o seguinte, olha só. Qual mutação produzirá a menor proteína? Então, olha só. A. Deleção de G no códon 3. B. Substituição de C por U no códon 4. C. Substituição de G por C no códon 6. D. Substituição de A por G no códon 7. Ou E. Deleção de 2 primeiros nucleotídeos no códon 5. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausar o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, viu? Vai ser substituição de C por U no códon 4, tá? Por quê? Olha só, se você for analisar, né, ele quer saber qual mutação produzirá menor proteína. Olha só, a gente tem aqui a substituição do C por U no códon 4. Como assim? Aqui, ó, códon 4, né, ó. A gente tem a substituição do C no lugar do U, né, ó. Perceberam? Aqui, ó, quer ver? Cadê? Aqui, ó, tá vendo? Por quê? O que acontece? A substituição aí do C por U no códon 4, né, que seria aí o RNA mensageiro, tá, ó, o RNA mensageiro, no códon 4, né, o terminal dele vai ser UAA, olha só, quer ver? Tá vendo? Ele quer saber, ó, são mutações, cadê? Pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes. Sabe-se que os códons UAG, né, e UAA são terminais, ou seja, indicam interrupção da tradução. Por que aqui que vai ser o códon 4, né? Se a gente for analisar, a substituição aí do C por U, como assim do C por U, né? Aqui não tem o U, né? Olha só, a gente tem o C, não o U, né? Se vocês repararem, ó, aqui tem o aqui não tem, no códon 4 é o único que não possui U, ó, os outros têm U, tá vendo? O códon 4 é o único que não possui o U, né? Então, esse fator aí, por que não são as outras, né? Por que a letra B? Esse fator aí, dessa substituição do C por U no códon 4, né, do RNA mensageiro, que forma o códon terminal em UAA, né? O que vai acontecer? Ele vai produzir menor proteína, né? E aí, com esse fator, né, com apenas 3 aminoácidos. Então, as outras mutações vão produzir RNAs mensageiros, olha só para vocês verem, que vão formar proteínas com 6 ou 7 aminoácidos. Então, esse fator aqui, ó, de não possuir o U, essa substituição aí do C por U, que vai aí acontecer nessa produção de menor proteína, vai ocorrer menor proteína aí. Eu não sei se deu para vocês entenderem, mas ele quer saber qual mutação que vai produzir menor proteína dentro desses códons aqui. O único códon diferente que vocês podem analisar aí seria o códon 4. Por quê? É o único, percebam que é o único que não vai ter aí a questão do U, né? Olha só como é que ele tá. Ele tá assim, ó, CA, né? Então, isso aí vai ser um fator para poder produzir, para haver essa mutação aí, né? Que vai acontecer essa mutação aí que vai produzir menor proteína, tá certo? Por esse motivo aqui, que a alternativa correta vai ser a B, né? A única alternativa aqui da questão que descreve a substituição do C por U, que é no códon 4, né? Que é a única alternativa correta aqui se a gente for analisar a sequência, essa questão toda aí da mutação, né? Porque ele quer saber qual mutação vai produzir menor proteína, tá certo?
Então tá, vamos agora para a questão... Olha, a 131 ela é de química, né? Bom, galerinha, vamos agora para 32. A 131 é de química, então vamos agora para 132, né? Ela descreve o seguinte, olha só. Durante o desenvolvimento embrionário humano, ocorre uma comunicação entre os atritos direito, entre os átrios direitos e esquerdo através do forame oval ou forame de Botal, né? Essa comunicação não causa prejuízos à circulação do bebê em formação, exceto, né, sempre tem um porém, né, se ela perdurar após o nascimento. Ok, aí a pergunta é o seguinte, os prejuízos no período embrionário são evitados porque a circulação fetal se assemelha a dos o quê? Olha só, A, aves, porque a pequena circulação e a grande circulação estão presentes. B, répteis, porque a mistura do sangue é minimizada por um metabolismo lento. D, C, crocodilianos, porque a separação dos ventrículos impede a mistura sanguínea. D, peixes, porque a circulação é simples, ocorrendo uma passagem única pelo coração. Ou é anfíbios, porque pressões diferenciais isolam temporalmente o sangue venoso do arterial. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. O que acontece? Vai ser a letra D, tá? Vai se tratar de peixes, olha só. Peixes porque a circulação é simples, ocorrendo uma passagem única pelo coração. Por quê, né? Olha só que interessante. Ele vai descrever pra gente que o desenvolvimento embrionário humano, né, ocorre de comunicação entre os átrios direitos e esquerdo, através do forame oval, né? Ou forame botal, enfim, né? E ele disse que essa comunicação não causa prejuízos à circulação do bebê. Opa, um ponto importante, né? Informação, exceto se ela perdurar após o nascimento. Então, olha só, ocorre uma comunicação entre os átrios, né, direito e esquerdo, através do forame oval ou forame de Botal. O que acontece? Ele quer saber os prejuízos no período embrionário são evitados porque a circulação fetal vai se assemelhar de quem? Por que aqui no caso, por que não são as outras? Por que não é de aves, répteis, anfíbios, né? Por que não são essas daqui? Olha só, por que são peixes? Se a gente for analisar, né, o motivo, olha só, as outras respostas, das aves não é por quê? Porque há uma pequena circulação e a grande circulação vão estar presentes, tá? E a circulação nas aves, ela vai ser completamente separada. Como assim? Ela vai ser aí em pequena e grande circulação. E isso, né, com uma estrutura cardíaca que vai prevenir a mistura aí do sangue oxigenado não oxigenado. Tá, isso daí não vai refletir, né, na situação fetal humana, né, que é a questão, né, que ele descreve aqui, forame oval, né? Então, cadê? Aqui, ó, né? Não tem a ver com a questão humana, tá? A questão fetal humana. Então, já descarta. Répteis. Por que répteis também não é, né? Nos répteis, né, a mistura do sangue, como é que ela vai ser, ó? Embora nos répteis eles vão ter um sistema cardíaco com um septo incompleto, isso vai permitir aí certa mistura de sangue. E não é o que a gente quer aqui, né, em relação à questão humana. Por quê? Nos répteis essa característica, né, esse metabolismo vai ser lento e não vai se aplicar com a questão do forame oval, né? Os crocodilianos também não, porque eles vão ter aí um coração com separação quase completa entre os ventrículos, né? Então é preciso entender também a anatomia disso, né? Que vai minimizar a mistura do sangue e também essa característica vai refletir aí na situação fetal humana, ou seja, dos anfíbios. Por que nós somos nos anfíbios também, ó? Eles vão ter um sistema cardiovascular que vai permitir certa mistura de sangue devido ao coração com 3 camadas, com 3 câmeras, né? E a presença de um septo incompleto, mas isso daí também não é diretamente comparável com a função do forame oval, né? Que é a característica aí dos mamíferos e aves. Por que vai ser aí, né? Os prejuízos no período embrionário são evitados porque a circulação fetal vai se assemelhar a de quem? Por que vai ser os peixes, né? Os peixes, eles vão ter a circulação simples, que vai ser uma única passagem de sangue, tá? Pelo coração e pelos sistemas corporais, ou seja, né? A gente vai ter aqui o coração, brânquias e corpo, certo?
Aí, o que vai acontecer? Isso vai se assemelhar, sim, à circulação fetal, tá? Onde há o forame oval, que vai permitir a passagem direta do sangue entre os átrios direito e esquerdo, para evitar a passagem do sangue para os pulmões, né? Que, nesse caso, ainda não vão estar funcionando, né? Então, a razão aí, né, de ser a correta aqui, né, que a gente tem aqui a letra D, como os peixes, ó, porque a circulação é simples ocorrendo uma passagem única pelo coração. Por que vai ser a letra D? Porque nesse caso aqui da questão, né, claro, essa questão pode ser polêmica, enfim, mas no caso da questão, por que a alternativa completa vai ser a D? Porque a razão pela qual, né, os peixes aqui nesse caso, a razão aqui pela qual vai ser os peixes nesse caso, por quê? O conceito, né, relacionado à circulação simples, né, versus dupla, enfim, durante o desenvolvimento fetal, né, a circulação do feto ela vai estar adaptada para permitir aí o sangue oxigenado da placenta que ele passe diretamente para a circulação sistêmica sem a passagem pelos pulmões, né? Ok, que não vão estar funcionando ainda. No caso da questão, o forame oval, né, que vai ser aí, né, o principal aí, entre as estruturas, como o ducto, né, arterioso, eles vão ser análogos, né, parecidos aí com a questão dos peixes. Por quê? Nos peixes aí vai ser justamente onde o sangue, né, vou colocar aqui em vermelhinho só para vocês entenderem. O sangue, o que acontece? Ele vai ser direcionado de forma eficiente, olha só que interessante, sem a necessidade de uma separação o quê? Complexa. Por quê? Porque já vai, eu não sei, gente, eu não sei se vai ficar bom um desenho de pulmões aqui, enfim, era para ser um pulmão, mas enfim. Nesse caso, já vai existir aí, já que a respiração pulmonar não é aí necessária no útero, né? Aqui, por que essa ligação tem a ver com a dos peixes, né? O forame oval no coração fetal, ele vai ser comparável, digamos assim, entre aspas, né? À simplicidade da circulação dos peixes. Por quê? Porque nos peixes, ambos vão evitar a necessidade do quê? De uma divisão completa. E o quê? Uma circulação dupla e complexa. Ou seja, tudo isso ajustando o fluxo sanguíneo para atender às necessidades específicas do organismo em desenvolvimento, tá certo? Para quem não sabe, vou colocar a fotinho para vocês aqui, do que é, né, o famosinho forame oval, né, ou forame de Botal, né? O que seria isso? Seria mais ou menos isso daqui do desenhozinho, ok? Ó, tá vendo? Né, esse modelinho de circulação, tá certo? Interessante, né? Bacana, depois vocês pesquisem direitinho sobre, mas é bem interessante, bem legal, né? Então tá, então vamos agora ver aqui mais uma questão de bio para vocês, né? Acho que essa é de química. A última questãozinha de biologia do caderno amarelo do Enem de 2021 é a questão 135, né? Do polvo mimético, né? O que acontece? Vamos ler aí. O polvo mimético apresenta padrões, né, cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. Interessante, né? As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando, respectivamente, um peixe linguado, o segundo um peixe-leão e o quarto uma serpente marinha. Gente, olha que interessante, isso é um polvo. Interessante, né? O que ele fez aqui, ó. Enfim, do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada é legal, né? Olha só. Aí, perguntinha sobre o nosso querido polvo mimético. Ó, do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos, o que, né? Tchan. Originam-se do mesmo ancestral que esses animais? B, passaram por mutações similares a esses organismos? C, observaram esses animais em seus nichos ecológicos? D, resultam da convergência adaptativa com essas espécies ou E, sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos? Pausem o vídeo e tentem fazer. Vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar. Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, né? Olha que interessante. Olha como que ele é espertinho, povo. Ele quer saber, né, do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os povos... Que capacidade, gente? Olha que incrível.
um polvo se transformar em vários animais. Opa, como assim? A gente tá vendo aí, né? Olha que interessante. Ele né, mimetizando, ó. Ele pode virar um peixe linguado, um peixe-leão, uma serpente marinha. Doido isso, né? Até uma serpente marinha. E a perguntinha por que que ele faz isso, né? Ponto de vista evolutivo, a capacidade de apresentar se estabeleceu por quê? Por que o famoso polvinho, né, se muda aí, né? Vamos de detetive aqui. Por que que ele se muda? Isso que ele quer saber, né? Olha só, originam-se do mesmo ancestral? Não é, né, gente? Claro que não, porque eles vão se originar as espécies de ancestrais diferentes. Não é o objetivo da questão, né? Mutações, não necessariamente, né? O ponto X aqui da questão vai ser sobrevivência. Depois eu vou explicar para vocês o motivo, tá? Observar animais, o fato dele só observar não significa que ele vai mudar, tem que ter um porquê, né? Vamos ser mais racionais aqui. Por que que ele vai mudar? Só porque ele sofreu mutação? Tem que ter um motivo para ele mudar, né? Resultado de convergência adaptativa também não. Gente, o que acontece? Vamos pensar numa questão detetive aqui. Sei lá, suponhamos numa investigação criminal que você quer investigar um caso, né? E você corre risco de vida. Vamos colocar uma situação hipotética muito doida aqui, mas que pode acontecer, né? Só pra gente comparar uma alusão aqui. E você não quer ser descoberto, ou você está correndo risco de vida, ou alguém pode aí te machucar, né? Você tem que fazer o quê? Se camuflar, se disfarçar, entenderam? Então, claro que esse povo, ele não é bobo nada, né? Ele é muito esperto, muito inteligente. Então, isso é uma questão de sobrevivência, tá? Que pressões seletivas com esse comportamento? Os predadores dele, né? Quem que são os predadores? Aqueles bichinhos, né? Que vão aí caçar ele. Então, ele não é bobo nada, né? Por que que eles fazem isso, né? Por que que eles se modificam? Eles são inteligentes. Opa, se eles se transformar numa serpente marinha, o predador vai fugir. Se ele se transformar em... Entenderam que interessante? Essa adaptação dele, essa transformação não é à toa. Claro, né? Questão de sobrevivência. É a mesma coisa do detetive lá, ó. Ele vai disfarçar por quê? Porque ele quer investigar algo, porque ele está se protegendo através do disfarce, entenderam? Então, é mais ou menos assim, né? Ele está se protegendo aí através de um disfarce, por quê? Que nem aquele bicho... É muito interessante, não sei se vocês já pesquisaram, bicho... Ai, gente, bicho folha, não, nossa, me fugiu aqui agora. Bicho folha, isso mesmo, é um que ele se transforma em folha, né, e ele fica camuflado. E depois vocês pesquisam, muito interessante, me veio na cabeça esse também. Enfim, esses bichinhos aí, né, que se camuflam, né, por quê? Porque é uma maneira deles se protegerem, né, contra os predadores aí. Claro, se vir lá o predador do povo lá e ver ele igualzinho, por exemplo, a uma serpente marinha, nunca que ele vai falar, é o polvo, não, né? Aí é uma maneira dele se proteger de quê? Do seu predador. Falar, opa, então não é um polvo, então eu não vou vir aqui caçar ele, entenderam? Até os bichinhos são inteligentes, né, gente? Essas maneiras de sobrevivência deles, de se protegerem, né? Muito interessante, né? Quem olha assim, ó, muito interessante os disfarces dele, né? Se você for analisar, pesquise um pouquinho aí sobre o polvo mimético. Claro, tem vários outros animais que têm essa capacidade de adaptação, né? De proteção, de camuflagem, né? Que é muito interessante. Bacana, né? Interessante aí, ó. Pesquise sobre o bicho-folha, tem outros animais também, até algumas serpentes, né? Que tem cores, né? Por isso que tem que tomar muito cuidado em mata, né? Muitas se camuflam, né? Tem muitos bichos que se camuflam, né? É uma maneira de proteção também contra os predadores. É interessante o bicho-folha também, depois vocês pesquisem sobre essa adaptação, né? Que vem assim, não pensa que é um inseto, não pensa que é um bicho, igual a questão aqui do povo, né?
predador dele vai lá e vai ver, por exemplo, ele em formato de serpente e de outros animais e não vai caçar. Interessante essa capacidade adaptativa deles, né? Que é exatamente sobre a questão de sobrevivência, né? É só lembrarem do detetive lá, ó. Por que ele tem um disfarce? Para ele não ser descoberto, né? Então seria isso, tá bom? Bom, vamos ficar aqui com o nosso polvinho mimético, né? Que se disfarça aí de peixe linguado, peixe-leão, até serpente marinha. E parabéns a todos vocês que acompanharam até essa última questão aqui, né, de biologia. Vejo vocês aí nos próximos vídeos e no Enem de 2022, né? Muito obrigada a todos vocês que ficaram até o final aí, guerreiros, né? Obrigado pelos comentários, pela interação, bons estudos para vocês e finalizamos então, né? Graças a Deus aí, o Enem de 2021, né? Bora pro Enem de 2022 e bons estudos para vocês, tá bom? Encerramos hoje aqui as questões de biologia, belezinha? Então tá, gente, um abraço aí, bons estudos para vocês, vejo vocês no de 2022 e 2023, né? E é isso, bons estudos aí para vocês, tá bom?